o Pedro hoje, depois do jogo. Então, aspas aí. Parece que ele está um pouco bravo, hein? Olha ali, ó. As pessoas querem ditar o que devo fazer. A carreira é minha. Quem manda na minha carreira sou eu. Claro que não quero jogar poucos minutos, mas tenho conversado com o Paulo, que é o Paulo Souza, e no meio do ano a gente conversa. Vê o que é melhor, fecha aspas. É a primeira vez que eu vejo, né, aspas aqui, porque eu não vi ele falando, não escutei ele falando, mas que eu percebo que o Pedro sai um pouco do tom. Sai um pouquinho do tom. Geralmente o Pedro vai para a entrevista, seja coletiva ou seja com um repórter, né? Não, tudo bem, mas essa semana, Pedro, teve mais gente. Está pegando um pouco agora? Não, teve mais gente cobrando isso, ex-jogadores, etc. Agora, cobrando a saída dele? Não, cobrando que ele devia peitar para jogar mais, que é muito pouco, que ele devia sair de lá. E a gente teve entrevistas em redes sociais essa semana, de novo forçando isso, né? Parece uma declaração que podia pôr Neymar ali embaixo também, né? Que você, o Neymar tem que jogar mais, o Neymar tem que ser o melhor do mundo, eu faço o que eu quero e pronto. Mas eu acho que eles, esta semana, se sentiu um pouco mais desconfortável com esse tipo de cobrança, que normalmente é isso que acontece. Às vezes até da imprensa e agora começa com personalidades, ex-jogadores. Mas ele não pode aceitar isso, pode aceitar isso. E aí resolveu falar. Mas eu achei ótimo que falou, porque a gente sempre, eu pelo menos sempre ficava, mas o que ele pensa sobre isso? O que ele quer? A gente fica cobrando mesmo. O Pedro não sei o quê. Sentido, né? Então eu achei que foi legal ele falar. Me pareceu meio fora do jogo no começo, primeiro tempo, etc. Mas depois fez um gol de Pedro, né, de artilheiro. Essa bola veio, ele enfia o pé lá e não foi a grande partida do Pedro. Às vezes eu não consigo nem analisar, ele já alguns jogos você entrou 4 minutos, aí é muito difícil. Né? E depois conta lá, um jogo a mais. Não, peraí, vamos na minutagem. O Pedro já fez 8 jogos, dessa vez só fez X gols. Mas peraí, 8 jogos, mas foram 4 minutos. Já... Tendo 8 minutos. Em 5 jogos tinha dado, eu acho que o programa nosso aqui, a gente falou, tinha dado 34 minutos. Em 5 aí, então, depois jogou 90 minutos. Depois jogou e tal, não tá no melhor momento. Agora, essa história do meio do ano é legal porque, assim, há quem diga que, de repente, o Gabigol possa receber uma proposta. É janela de negociação. É janela, então não sabe. Há quem diga aí, tal. Lá na Europa estão querendo o Gabigol. Sei lá se o Gabigol quer ir, né? Daqui a pouco vai ser o Gabigol dizendo, não, peraí, eu faço o que eu quero da minha carreira. Mas, enfim. Só troca o nome Só troca o nome e tal. Mas o Pedro pode estar pensando nisso. Ou eu vou tomar uma decisão. Não vai sair outro, você reserva mesmo? Seleção está aí, e aí tem alguns meses só, mas se ele for para fora também, até ele jogar em outubro, também já foi, né? Setembro, aí a seleção já está decidida. Ele teria que jogar por aqui mesmo. E nisso, os jogadores que estão no Brasil vão ter uma vantagem com relação aos lá de fora na comparação. A gente tem visto aí agora, está crescendo tanto o fulano lá fora, mas esse cara vai parar, né? Isso é muito claro até no Real Madrid ali. E que eu achava absoluta a posição do Rafinha, mas agora o Rodrigo começou a fazer gol também, só que ele vai parar, só volta em setembro, até ele dar uma esquentada já é outubro. Pedro, Gabigol, Hulk, essa turma não, né? Essa turma vai continuar jogando, então é isso. Eu achei interessante essa história de vamos esperar o meio do ano. Exato, porque de tudo que ele fala, né, teve um primeiro destaque ali, quem manda na minha carreira sou eu, né? Alguma coisa mais ou menos assim, nesse sentido. Aí, justo. Mas essa aí é forte, ó, no meio do ano a gente conversa. Isso. Não, uma coisa para ver o que é melhor. Para ver o que é melhor é a sequência, né? Uma coisa é o Pedro... Conversa com quem? Com o Paulo Souza? No meio do ano Ele citou o nome do Paulo, que já tinha conversado. E acho que a conversa ali envolve diretoria. A maneira que eu entendo é o seguinte, ele fala, tenho conversado com o Paulo, que é uma questão de minutos, entrar, não entrar, ser ou não ser titular, o aproveitamento agora. No meio do ano a gente conversa, aí não é com o Paulo, aí é acima do Paulo. Para ver o que é melhor. É como eu entendi. Não, mas posso estar errado. Tá perfeito, é isso. Mas uma coisa é estar insatisfeito com cobranças externas. Gente falando onde ele tem que jogar, como ele tem que jogar, se tem que cobrar mais, precisa de mais minutos. É uma insatisfação justa, natural e o protesto válido do Pedro. Agora, o Pedro não tem motivos para estar insatisfeito no Flamengo. Não vejo nenhum motivo. O Pedro, nesse ano, com o Paulo Souza, não é injustiçado. Não é uma questão de temos um jogador botando pressão ou jogando mais que o titular. Não é esse o caso. O Gabigol ainda rende mais do que ele. O Gabigol oferece, se encaixa melhor na proposta do Paulo Souza. O Pedro
em alguns momentos que entrou, em que teve oportunidade, não estou falando de quando teve oportunidades curtas, só entrar em fim de jogo, não correspondeu, deixou a desejar em alguns jogos. Hoje, ele já tem sido mais participativo, parece que escutou a cobrança do Paulo Souza, de que ele precisa se movimentar mais, e a gente percebe um Pedro tentando ser mais ativo no jogo. Então, o Pedro, a única coisa que o Pedro tem de fazer é continuar jogando, continuar buscando espaço e aproveitando as oportunidades. A partir do momento em que o Pedro entrar, marcar gol, em que o Pedro começar a botar uma pressão no Gabigol, aí sim, ou até no próprio Paulo Souza, ele fala, eu jogo com o Gabigol, me associo com ele, aí sim a gente vai falar, vai haver até pressão popular da torcida para o Pedro de titular. E a gente não vê mais, como havia na torcida do Flamengo, aquele pleito, aquele clamor por Pedro e Gabigol, ou mais oportunidades para o Pedro. O torcedor entende que o time do Paulo Souza é esse e até comprou a ideia do treinador. E no caso do Pedro, para mim, se ele reclamar, se existir uma insatisfação com o Flamengo, não procede, porque tem tido oportunidades, tem tido espaço e em alguns momentos não aproveitou. Vamos fazer o seguinte, para que a gente continue discutindo, eu acho até melhor, eu conversei aqui com o Fabrício, eu tenho tudo o que disse o Pedro. Né? Então, ali foi um trecho grande, mas eu vou ler aqui absolutamente tudo que ele falou. Vai lá. Para a interpretação de todos nós aqui. Então, vamos lá, começando. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha. Quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas o Paulo, que é o Paulo Souza, tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, dar o meu melhor no dia a dia. É o que eu venho fazendo, focando no meu trabalho. No meio do ano a gente conversa, vê o que é melhor para todos nós. Sempre que eu estiver aqui no Flamengo, vou dar a minha vida. Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. Então aqui tudo que falou o Pedro, e nas vezes, pelo menos, que eu estive aqui nessa bancada, com a maioria de vocês, a gente, quando toca no nome do Pedro, sempre, ou na maioria das vezes, é tentando entender ou explicar por que o Pedro não está jogando. Né? Agora, não exatamente uma crítica com relação ao que ele joga ou deixa de jogar. Agora, quando ele diz aí, né, isso que está na nossa tela agora, querem ditar o que eu devo fazer, ele está se referindo às pessoas que acham que ele tem que forçar a barra para ir embora do Flamengo, porque ele está ali tendo seu desenvolvimento como jogador prejudicado pelo clube, que é uma ideia que eu simplesmente não consigo entender. Me escapa como que um clube como o Flamengo pode estar prejudicando o desenvolvimento do Pedro como jogador. Aonde ele estaria melhor? Mas ele precisa jogar. Sim, mas quando ele veio para o Flamengo, esses jogadores que não estavam, alguém prometeu para ele, não, Pedro, você vai ser titular absoluto. Isso não dá nem para fazer. Não é uma coisa que na realidade se verifica. Porque o futebol se impõe, né? Dá para tirar o Gabriel do time para ele entrar? Não, não dá. As interações entre o Gabriel e outros jogadores, notadamente o Bruno Henrique, que agora voltou ao time, são melhores do que a do Pedro e outros jogadores? São melhores. Mas é claro, quanto mais se joga, mais o entrosamento, né? Melhores são essas interações. É verdade, mas existe uma coisa que está na cabeça do técnico atual, que é a formação de uma equipe, e o Gabriel e o Bruno Henrique, quando disponível, se encaixam numa ideia de equipe que o Pedro existe como opção e não como um jogador titular. É fato, ele seria titular na enorme maioria dos outros clubes brasileiros. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas então é uma questão de escolha de carreira. Eu não consigo entender como alguém pode pensar que o Flamengo está atrapalhando o crescimento do Pedro como jogador. Um clube como o Flamengo, que oferece aos seus jogadores, além das condições top de linha em termos de trabalho, dia a dia, etc., sim, existem problemas no departamento médico, existem problemas na fisioterapia, na recuperação de lesões. O Pedro é uma das, entre aspas, testemunhas disso, porque ele foi cuidar do seu joelho fora do clube no ano passado. Tudo isso precisa ser considerado. Mas é um clube que esportivamente oferece aos seus jogadores tudo. Chance de título no Campeonato Brasileiro, chance de título na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, nas demais competições que venham a existir. Salário pingando em dia. Agora, querem que ele faça o quê?
Que ele force a barra para ir embora ou que ele force a barra com o técnico para jogar, tipo como o Hulk fez no começo do ano passado? Eu vim para jogar. O Hulk se provou. Ele é o principal jogador do Atlético Mineiro. Não há dúvida quanto a isso. E as pessoas esquecem que no início do ano passado ele fez algo que não é legal fazer. Eu tenho que jogar. Quando o jogador diz eu tenho que jogar, ele está dizendo que outro tem que ficar fora. E como que isso funciona, né? Está dizendo que ele é melhor que o outro também. Exato. O que não é legal também. Isso. Né? Eu sou melhor do que o que está jogando, Pois eu tenho então, que jogar. Não é assim. Querem que ele faça o quê? Além de treinar, jogar da melhor maneira que ele puder. Eu acho que esse recado é legal. E esse final aí, que agora o Nivaldo leu todo, é isso. Eu gosto de estar aqui, está tudo bem. Ou tipo assim, parem de me perturbar e me cobrar para que eu saia ou que eu peite o cara, porque se ele peitar o técnico pode ficar numa situação chata para ele, não só da peitada, como o torcedor falar assim, calma, Pedro, o Gabigol é melhor que você e está dando certo e vai jogar o Gabigol. E ele vai ouvir isso do técnico. E eu não consigo colocar vocês dois, porque eu não vou tirar o fulano aqui nem o Beltrano para vocês dois.